Hoje eu quero trazer uma palavra que, na verdade, eu vivenciei e presenciei muito na minha vida, desde o meu começo na minha caminhada com o Senhor. Quantos aqui, queridos, fazem parte da família Revo Church? Levanta a sua mão. Amém. Quantos aqui estão nos visitando? Deixa eu ver isso. Amém. Sinta-se à vontade. Você faz parte já da nossa família. Eu quero conduzir essa noite num contexto onde nós nos sentimos família nesse lugar. Amém? No início da minha jornada com o Senhor, eu sentia a necessidade de conhecer mais de Deus. Só que como alguém que não conhecia Deus, eu não sabia quais eram os caminhos para que eu pudesse me aprofundar num relacionamento com o Senhor. E aí, Deus ele abençoa a nossa vida com relacionamentos. Existem pessoas chaves que Deus ele coloca na sua vida para que você possa conhecer mais de Deus, para que você possa se relacionar. Senhor Jesus, ele nos dá muitas diretrizes sobre a questão da comunhão, sobre a questão de amar ao próximo e sobre até mesmo quem de fato é Deus. Quando nós olhamos para Deus, nós conseguimos enxergar que Deus é amor, Deus ele é amor. E a primeira coisa que eu conseguia entender quando eu conhecia Jesus é que Deus é amor. Amém. Mas o que eu preciso fazer a partir desse momento? Como que eu vou me aprofundar naquilo que Deus ele tem para mim? E nessa noite eu quero compartilhar uma mensagem que se chama Pertencendo à Família de Deus. Amém? Vamos ler um verso, após isso a gente pode orar juntos. Em 1 Coríntios 12, verso 12, capítulo 12, verso 12 em diante. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também, com respeito a Cristo. O corpo, verso 14, o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Verso 26. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Verso 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Amém? Fala para quem está do seu lado, você faz parte do corpo de Cristo. Amém? Quero convidar você a fechar seus olhos para que possamos orar. Senhor Jesus, a sua presença ela é bem-vinda nesse lugar. Nós pedimos, Pai, a clareza da sua palavra nessa noite, que o nosso coração, Deus, ele esteja, Pai, sensível à sua presença, de certa forma, Pai, com que essa palavra, Deus, ela venha, Senhor, penetrar em nossas vidas. Que essa palavra, Senhor, seja uma semente, que ela vai frutificar, Deus, naquilo que nós somos e naquilo que vamos fazer, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Tu és bem-vindo aqui nesse lugar, amém? Nós somos criados para fazer parte da família de Deus. Quantos aqui amam a sua família natural? Você tem seus pais, suas mães, você já é pai, você já é mãe. A família natural, queridos, é algo muito importante para o Senhor. É uma das coisas que, a propósito, o Senhor ele valoriza e Ele pede com que também nós venhamos valorizar. Nós sabemos que muitas vezes não é muito fácil conviver em família. Famílias naturais, muitas vezes a gente acaba convergindo algumas ideias e a gente acaba entrando em algumas encrencas. Nós sabemos o que é família. Mas nesse contexto, nessa noite, eu quero trazer uma perspectiva sobre nós pertencemos à família de Deus. Amém. Algo que é muito incrível que nós podemos entender que há duas instituições, o qual o Senhor o criou. Não foram mãos humanas, mas foi a mão de Deus quem criou princípios para essas duas instituições. A primeira delas é a família, a qual nós falamos. E a segunda, queridos, é a igreja. Nós precisamos entender que esse ambiente qual nós estamos aqui juntos, adorando ao Senhor, isso aqui se chama família de Deus, amém? Quantos gostam de pertencer a esse lugar? Quando nós temos essa convicção, queridos, nós conseguimos atingir grandes coisas em nossas vidas. Na minha caminhada com o Senhor, lembra que eu disse, os primeiros passos foram dúvidas no meu coração. Como que eu posso conhecer ao Senhor? O Senhor liberou algumas pessoas para que pudessem me instruir. E a primeira coisa que eu consegui aprender nessa jornada é que para que eu pudesse
pertencer à família de Deus, eu precisava nascer de novo. Amém. Nascer de novo, queridos, é um conceito muito comum. Nós sabemos que o conceito de nascer, você acaba pertencendo a uma família. Eu não sei se você se recorda quando você era bebê, eu pelo menos me recordo, brincadeira, mas nós entendemos que quando nós nascemos, nós éramos ali pequenos, saímos do ventre de nossas mães, e naquele momento eu acabei pertencendo a uma família, que se chama família natural. Mas hoje nós estamos entrando nesse contexto de entender o que Deus tem para nós numa família espiritual, o que Deus tem para nós numa família que pertence a Ele, para que nós possamos, queridos, entender como que eu vou conhecer mais de Deus. É você entender que você precisa nascer de novo. O primeiro nascimento ele acontece, o segundo nascimento, para que você venha pertencer na família de Deus. Eu me recordo que uma das primeiras coisas que eu acabei fazendo no início da minha conversão, nos 3 primeiros meses, eu tive a oportunidade de me inscrever numa escola de crescimento. Eu fui para o encontro com Deus e eu fui também batizado nas águas. Eu sei que às vezes parece tudo muito rápido, ou às vezes a gente acaba pensando, cara, mas eu não tenho ainda certa convicção. Mas eu tenho fé, queridos, que todos nós aqui, se nós não temos essa convicção ainda, que precisamos nascer de novo, o Senhor vai colocar nessa noite no seu coração. Amém? E eu tomei aquela postura porque, enfim, eu estava em comunhão e aquelas pessoas me instruíam. Para que você possa crescer, Wagner, no reino, na família de Deus, você precisa de comunhão, mas você precisa também seguir os passos que a igreja quer nos conduzir. E nesse contexto, queridos, eu fui batizado nas águas e ali eu consegui entender. Eu pertenço à família de Deus. De maneira externa, eu declarei isso. A partir desse batismo, obviamente, reconheço com a morte e a ressurreição de Cristo, mas a partir desse momento, eu pertenço à família de Deus. Amém? Essa foi uma das primeiras coisas que eu consegui na minha jornada identificar que precisava ser feito. E aquilo, queridos, mudou totalmente o rumo da minha vida. Quando eu começo a entender, cara, participar da família de Deus exige muito da minha vida, exige muito da minha disponibilidade. E uma das coisas mais importantes da minha vida foi ter conhecido a Deus. Mas uma das decisões também mais importantes da minha vida foi eu me permitir ser membro do corpo de Cristo. Quando nós ouvimos sobre membros do corpo de Cristo, muitas vezes a gente até acha isso muito normal, muito comum, mas quando nós chegamos na prática, as coisas são totalmente diferentes. Nós entramos na igreja achando que tudo vai ser perfeito, que as pessoas são perfeitas. A propósito, quem aqui nunca se machucou dentro da igreja, né? Mexe o dedinho do seu pé. Isso é muito comum, queridos, porque quando nós falamos do corpo de Cristo, é uma ligação entre mim e você, ou seja, entre você e o seu irmão. São pessoas. Nós falhamos, nós temos essas falhas. A propósito, nós éramos inclinados ao pecado e agora nós estamos melhorando. Nós estamos nos aperfeiçoando através da graça de Jesus. Mas esse é um contexto muito importante, queridos. Nós precisamos ter um novo nascimento. Em 1 Pedro 1, 3, 4 nos diz: Bendito seja o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou desvanecer. Quando nós depositamos a nossa fé em Jesus, queridos, eu deposito a minha fé em Jesus, eu me reconheço como filho, ao mesmo momento ele se torna o nosso Pai. Esse é um verdadeiro desejo de Deus, mas eu preciso me identificar como filho. E se eu me identifico como filho, e você se identifica como filho ou uma filha, nós nos tornamos irmãos. Tem alguém acordado nesse lugar, gente? Amém? Vamos interagir, por favor. Nós nos tornamos irmãos, queridos. E quando nós temos a nossa família, certamente nós temos a nossa casa. E essa igreja, esse local onde nós estamos reunidos, faz parte da família de Deus. Ou seja, você recebeu essa herança do Senhor, uma família que não tem o que se envergonhar, uma família que acredita no Senhor Jesus e uma família que juntos, queridos, nós crescemos em nossa fé. Amém?
Algo que eu também aprendi na minha caminhada com o Senhor é que para que eu possa pertencer ao Senhor, quando eu pertenço ao Senhor, na verdade, essa família de Deus, Deus acaba colocando alguns direitos a qual eu posso consumir. Quando você faz parte de uma família natural, nós entendemos que as nossas vidas, elas acabam mudando, nós recebemos um nome, nós temos alguns privilégios, e na família de Deus, queridos, nós também temos alguns direitos. Olha que interessante. Quando você participa, queridos, da família de Deus, ou seja, da Igreja Revolução Church, como a sua igreja local, quando você ama e declara o amor para o seu irmão, você recebe alguns direitos do Senhor. E esses direitos, queridos, vão direcionando o propósito e o destino da sua vida. Nós conseguimos entender que através da família de Deus, nós temos alguns privilégios aqui nessa casa. Nós temos o privilégio, queridos, por exemplo, de estarmos adorando ao Senhor Jesus. Nós temos o privilégio de estarmos ouvindo a palavra de Deus. São tantos privilégios, queridos, que quando nós pertencemos à família do Senhor, nós acabamos recebendo e herdando isso em nossas vidas. Nós temos acesso, queridos, à intimidade da nossa família. Nós nos tornamos parecidos, com Jesus. Nós nos tornamos com uma aparência semelhante. Olha para quem está do seu lado. Olha como ela é bonita, ela está parecendo com você porque você é bonito. Estou profetizando essa noite, amém? Quando nós nos identificamos como filho, queridos, nós entendemos que tudo aquilo que Deus ele tem também pertence a nós. É nesse momento que, em nossa jornada, muitas vezes nós enfrentamos desafios. Nós não sabemos de onde que vai vir o recurso. Você não sabe o que você precisa fazer naquela decisão. Mas lembre-se, tudo aquilo que Deus ele tem. Deus é um pai de amor, Deus que é um pai de perdão, de provisão. Tudo aquilo que ele tem vem como uma herança para mim. Isso são direitos de um filho para com o seu pai. Amém? Eu vi, a Ana me falou sobre um Reels que ela viu essa semana que falava a seguinte maneira: para que você pudesse hoje estar aqui, algumas gerações tiveram que existir. Foram dezenas, centenas e até milhares de pessoas precisaram existir para que você pudesse estar aqui. E para que você não tivesse nem uma herança. Amém? Às vezes chega até a ser deprimente isso, mas é uma grande verdade. Mas na família de Deus, queridos, todos nós temos acesso a essa herança. Lembre-se, quando você estiver nos seus dias maus, você tem uma herança a qual você pode resgatar. Essa é a direção de Deus para a nossa vida. Ele nos dá uma herança, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos e filhas do Senhor. Para que eu possa, queridos, também fazer parte da família de Deus, eu preciso aprender um grande princípio na minha vida, que é amar, aprender a amar. Quando nós conhecemos ao Senhor, a Deus, nós entendemos que Deus é amor. Quantos entendem que Deus é amor? Ele entregou o seu único Filho por amor a nós. O maior exemplo de amor, queridos, Deus ele já entregou de diversas maneiras para a nossa vida. E a lição que nós precisamos aprender é como amar, como que nós vamos amar. Se você pretende, queridos, fazer parte da família de Deus, ter relacionamentos saudáveis, a propósito, abra um parênteses aqui, se você procura relacionamentos saudáveis, esse é o lugar qual você deve procurar. Amém. Esse é o lugar, queridos, onde você pode ir de olhos fechados, só que toma cuidado. Mas esse é o lugar onde você vai encontrar relacionamentos saudáveis, queridos. Amém. Quando nós saímos mundo afora, não que nós estamos desprezando quem está lá fora, mas nós entendemos que a maior influência das pessoas é para que nós venhamos nos distanciar do propósito que Ele tem para nós. E é um grande problema, queridos, quando nós nos distanciamos daquilo que Deus ele tem para nós. Pertencer à família de Deus, gente, requer amar. A gente precisa ter esse princípio muito bem estabelecido na nossa vida. Nós temos aqui em Mateus 22:39. Fala um pouco sobre esse mandamento. E Jesus disse-lhes: amará o Senhor teu Deus de todo o seu coração, toda a alma e todos os seus pensamentos, todo o seu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Olha só, aqui nós temos a apresentação do primeiro e grande mandamento: amar ao Senhor
de maneira vertical, você está olhando para cima, você está amando ao Senhor. Aqui no verso 39 ele continua, e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fala para quem está do seu lado: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E agora fala para ela: você vai pagar a minha janta. Eu tenho certeza que alguns aqui vão pegar um prato mais caro ou usado do restaurante nessa noite. Nós precisamos, queridos, aprender a amar uns aos outros. Algo que nós acabamos esquecendo, queridos, é que quando eu estou amando ao meu irmão, isso está sendo diretamente ligado aos céus. Se eu não estou amando o meu irmão, queridos, você está desagradando ao Senhor. Um grande contexto do Evangelho, do Reino de Deus, é que nós precisamos amar ao Senhor. Primeiro mandamento. Segundo mandamento, de maneira horizontal, preciso amar quem está do meu lado. Amém. Lembra que eu falei no início? É muito comum que dentro de nossas famílias naturais tenhamos conflitos. É difícil, muitas vezes, você amar quem está dentro da sua casa. Mas, queridos, não deixe com que essa mentira do inimigo tome lugar no seu coração dentro da família de Deus. Muitas vezes o inimigo ele vem e tenta roubar, queridos, nossa paixão pelo próximo. Muitas vezes, queridos, aquele calo que pisaram em você, aquilo permite com que você venha esfriar o seu coração. Você não venha nem mais amar quem está do seu lado, muito menos, queridos, amar ao Senhor. Nós precisamos entender, as duas coisas elas estão conectadas, são mandamentos, nós precisamos, queridos, fazer isso. Existe algo sobre os 10 mandamentos que quando eu estava olhando, sempre que eu olho isso é sempre uma revelação, é muito incrível. Os 4 primeiros mandamentos, eles falam sobre o nosso relacionamento com o Senhor, maneira vertical. Os outros 6 mandamentos falam sobre o nosso relacionamento entre uns com os outros. E os 10 mandamentos, queridos, falam sobre relacionamento. Não tem como nós fugirmos de nos relacionar. Nós somos seres que necessitam relacionar. Nós precisamos, queridos, entender que dentro de um relacionamento exige você amar ao próximo. Senão, queridos, a gente não vai conseguir crescer naquilo que Deus ele tem para nós juntos. É muito incrível, queridos, ver o início da nossa reunião, onde juntos, unidos, nós estamos adorando ao Senhor Jesus. Todos estão com suas mãos altas como um contexto de receber a presença de Deus. E esse lugar, queridos, ele pode estender além desse lugar. Quando nós amamos, queridos, nós priorizamos estar com essas pessoas. E quando nós estamos com essas pessoas, cara, nós crescemos, nós vamos longe. Quantos aqui são gratos por pessoas que te trouxeram a esse lugar? Levanta a mão quem aqui tem alguém que te trouxe a esse lugar. E ele não desviou, ele está aí com você. Amém? Deixa eu contar uma curiosidade para você. A pessoa que trouxe a minha vida para Jesus, hoje ela não conhece mais o Senhor. Então, queridos, você pode muitas vezes estar trazendo pessoas para dentro do corpo de Cristo, mas muitas vezes você pode ser um membro que vai dar um grande problema. Olha só que incrível isso. Nós entendemos que somos membros, cada um tem a sua função, mas lembre-se, nós precisamos, gente, evidenciar o amor. Sem amor, cara, nenhum membro ele é o suficiente. Sem amor, nós vamos estar desprezando o corpo de Cristo. Sem amor, queridos, isso vai entristecer tanto a minha vida, quanto aquele que está do meu lado. Eu não sei se você consegue hoje entender isso, mas o reflexo da sua vida, queridos, está refletindo também sobre o outro membro, ou seja, sobre o corpo de Cristo. Se você está mal, a outra pessoa também vai ficar mal. Se você está feliz, a outra pessoa também estará feliz. Essa é a graça, queridos, do corpo de Cristo. Nós podemos nos ajudar, nós podemos, queridos, contar uns com os outros. Mas para que isso venha acontecer, você não pode deixar de amar tanto a Deus quanto os irmãos, aquele que está do seu lado. Amém? Amém. Fala que ama seu irmão aí, por favor. Amém. Existe uma frase que fala: vida menos amor é igual a 0. Uma razão, queridos, porque Deus ele manda nós priorizarmos o amor, priorizarmos a família.
é porque isso é eterno. A família natural, queridos, ela é algo instituído pelo próprio Senhor e isso tem grande valia na nossa vida. Mas a família espiritual, gente, é algo que nós levamos para a eternidade. Amém. Conseguimos entender que a família natural aqui na Terra, isso pode ser, gente, interrompido apenas com a ação da morte. Já a família espiritual, queridos, não existe nada que possa interromper, a não ser que essa pessoa ela venha sair da presença de Deus. Nós conseguimos entender, cara, é algo eterno, isso é o que Deus ele tem para nós. 1 Coríntios 13, agora, pois, permanecem esses três, a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. O maior deles, queridos, é o amor, é aquilo que não falha, é aquilo, gente, que nós conseguimos levar e atrair para a eternidade, amém? Amém? Esse é o grande conceito da nossa vida aqui na Terra. Na eternidade, queridos, nós precisamos entender que seremos avaliados com a base do amor que nós derramamos sobre as outras pessoas. Na eternidade, querido, quando nós chegarmos na porta dos céus, e eu declaro sobre a sua vida que pelo menos essa oportunidade tu vai ter. Você vai chegar para o Senhor, Senhor, eu amei aquela pessoa, mesmo ela sendo a pessoa mais difícil do corpo de Cristo. Eu amei o Wagner, mesmo ele ficando 1 hora aqui falando comigo e eu querendo ir embora. Nós precisamos, queridos, amar uns aos outros. Isso é ser família, queridos. Algo também que é especial, que eu consegui entender de uma vez por todas, é que aquilo que para mim é importante, eu preciso despender tempo. Ou seja, se eu pertenço à família de Deus, eu preciso dedicar o meu tempo nisso. Algo que é preocupante, queridos, é que em nossa agenda semanal, nós acabamos colocando tantas coisas, tantos compromissos, e o nosso relacionamento uns com os outros é apenas mais um compromisso que está sendo colocado naquela agenda. Só que o grande problema disso, eu não sei se acontece só comigo, mas se acontece, provavelmente acontece isso com você. Quando você coloca algo na agenda, se entra uma urgência, você troca por aquela prioridade. A prioridade do Senhor é o quê? Que nós viemos relacionar, que nós viemos amar ao próximo. E a nossa urgência é o quê? Aquilo que precisamos resolver na hora. Ou seja, marquei um café com fulano, faz 1 mês que ele está me mandando uma mensagem no WhatsApp. E quando ele responde ainda, as urgências estão suprindo aquela prioridade. Nós precisamos entender, querido, se você deixa a prioridade de Deus de lado, é porque você está colocando urgências da sua vida naquele lugar. Isso, queridos, não vai apenas barrar um relacionamento seu com uma outra pessoa, mas certamente isso vai impactar o seu relacionamento com Deus. Precisamos entender, nossos relacionamentos, eles não são apenas mais um compromisso em nossa agenda, mas deve ser a nossa prioridade, queridos. Então você vai pegar o seu celular e vai dizer sim para aquele café que a pessoa está tentando marcar com você. Amém? Brincadeira, gente. Nós precisamos, querido, despender do nosso tempo. Algo que nós conseguimos entender sobre nossas vidas. Qual tem sido a minha prioridade? Você vai olhar onde você tem mais colocado o seu tempo. Se você quer conhecer a prioridade de uma pessoa, veja quanto mais tempo ela passa em qual lugar, onde que ela está indo, o que ela está frequentando, onde ela passa a maior parte do tempo dela. É no trabalho? É dentro da igreja? É em comunhão? Nós temos diversas maneiras, queridos, de usar o nosso tempo. Algo que hoje eu trago aqui como um exemplo, né? Não só para homens, mas para aqueles que conduzem o seu lar. Muitas vezes, como homens, nós temos a oportunidade, eu digo, tá? De prover o nosso lar. Isso é algo muito alegre que, para nós como homens, nós precisamos nos alegrar em ter que fazer isso. Amém. Mas muitas vezes nós apenas nos preocupamos em entregar um presente, entregar uma ideia para dentro de nossas casas. Você ir lá e, não sei, prover a sua família, mas você acaba esquecendo que o bem mais precioso que você tem é o seu tempo. A propósito, o tempo é algo que nós não conseguimos comprar. Agora, aquela flor que você entrega para sua mulher, aquilo sim você consegue comprar.
Nós precisamos entender, querido, que nada daquilo que nós conseguimos ter de maneira material supre o nosso tempo. O nosso tempo fala sobre a nossa vida, queridos. Então, se dentro do seu lar você pensa, cara, mas eu estou provendo da melhor maneira possível, eu não sei o que eles estão precisando. Eles precisam do seu tempo, da sua prioridade, da sua dedicação dentro daquele lar. É isso muitas vezes, queridos, que acaba faltando dentro de nossas casas. Jesus, ele é nosso maior exemplo. Com ele nós aprendemos que nós podemos dar algo sem amar, mas jamais nós podemos amar alguém sem você dar algo. Lembra que nós estávamos falando sobre amor, e aqui agora nós estamos falando sobre dar algo, dar o seu tempo. Nós temos um verso em Efésios 5, 1, 2, que nos diz: sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, assim como Cristo amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício em aroma agradável a Deus. Existiu aqui, queridos, uma entrega. Nós precisamos fazer essa entrega para o nosso próximo. Lembra daquele relacionamento de maneira vertical, onde você precisa amar o seu próximo. Esse contexto, o qual nós lemos aqui, nós precisamos nos entregar ao próximo. Você precisa, queridos, muitas vezes priorizar, satisfazer as necessidades da outra pessoa do que mesmo a sua. Isso fala muito sobre relacionamentos conjugais. Todos falam, se você quer ser feliz, você não pode se casar. Mas se você quer fazer outra pessoa feliz, aí sim você deve entrar nesse contexto de comunhão. Você deve entrar em um relacionamento conjugal. E eu consigo, gente, claramente ver isso de forma prática. Eu não sei como vocês, casais, não sei quem é casado aqui, não precisa levantar a mão. Eu consigo ver alguns abraçados, bem românticos. Mas algo que exige dentro de um casamento, queridos, é você ter esse tempo de qualidade, você despender do seu tempo, você se importar com algo. Na minha vida, nós temos na quinta-feira uma noite de qualidade, é o único dia onde nós não temos algum compromisso, enfim, a gente encontrou em nossa agenda aquele tempo disponível. Só que lembra que eu falei, quando você coloca na agenda, se vir uma urgência, você vai fazer o quê? Vai trocar, vai inverter, você vai colocar algo naquele lugar. E por algumas vezes, gente, eu deixei a Ana na mão, confesso para vocês. Eu coloquei algumas urgências naquele lugar. E naquela noite, você sabe do que eu estou falando. As coisas ficaram um pouco tensas dentro do meu lar. Isso aqui, gente, é o que acontece quando nós não depositamos o nosso tempo na presença de Deus. Nós não depositamos o nosso tempo em comunhão uns com os outros, queridos. A coisa vai ficar feia dentro da casa de Deus. Muitas vezes nós podemos sentir que a nossa igreja, cara, ela não está na estação qual ela poderia estar, e a gente acaba falando, meu Deus, mas o que está acontecendo, cara? Muitas vezes somos nós. Existe algum membro que está doente, nós precisamos identificar, queridos. E quando nós colocamos o nosso tempo, nós priorizamos as pessoas, queridos, nós conseguimos, cara, aumentar a presença de Deus nesse lugar. Nós conseguimos, queridos, ajudar uns aos outros. Em contrapartida, para vocês não ficarem com dó da Ana, nessa última quinta-feira a gente passou mais de 24 horas juntos, um tempo de lazer, um tempo bem especial. Mas cuide com o que você tem colocado em agendas, queridos, sobre relacionamentos. Você precisa, queridos, priorizar, entregar o seu tempo para o seu próximo. Amém? Algo que nós vamos caminhar nessa noite também é entender que pertencer à família de Deus exige estar em comunhão. Queridos, antes de eu falar um pouco mais sobre a palavra comunhão, eu preciso falar do poder que isso gera na nossa vida. Quando nós chegamos na igreja, queridos, certamente nós chegamos com muitas marcas, nós chegamos com algumas lesões, algumas feridas que estão escancaradas no nosso coração, e nós começamos a pedir, Deus, eu conheci o Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso e tem o poder de transformar e trazer cura para a minha vida. Só, queridos, a comunhão tem um grande poder de fazer isso em você. Quando você abre o seu coração, você fica transparente para outra pessoa, ela consegue enxergar a sua necessidade, e como um membro, ela vai pegar a sua saúde
e vai transferir para você. Ou seja, de forma espiritual, queridos, certamente o outro membro vivenciou ou presenciou algo que hoje você está passando na sua vida. E essa é a oportunidade, queridos, que você tem de receber algo de Deus através daquele membro. Queridos, isso é a verdadeira comunhão e o impacto que ela causa na nossa vida. Certamente no início da minha caminhada, cara, eu só fui transformado, o meu caráter ele só foi moldado, porque eu me permiti viver em comunhão. Amém? Amém. Você precisa amar a comunhão, queridos. A igreja local, a Revo Church, é onde você aprende a se relacionar. Amém. Nessa casa, queridos, nós temos diversas estratégias onde nós conduzimos você a ter comunhão. A primeira delas é nessa reunião, nesse auditório, onde você cumprimenta as pessoas, onde você pode olhar nos olhos dela, onde você pode abraçar essa pessoa. A propósito, não tem nada melhor do que isso, cara. Não tem nada melhor do que nós estarmos juntos, erguendo as mãos e adorando ao mesmo Deus, ao único Deus. Amém, Pai. Isso é o que a comunhão, queridos, ela fornece para nós. Nós precisamos, queridos, ter prioridade em ter comunhão uns com os outros. Na igreja local, na Revo Church, também nós entendemos que os grupos de GPS, eles são uma grande chave, um grande instrumento para que a gente venha ter comunhão. Amém. Eu não sei como é no seu GPS, mas desde o início, de quando eu abri o meu GPS com a minha esposa, nós fazíamos questão, obviamente, primeiro lugar, a presença de Deus. Amém. Nós atraímos a presença de Deus através da adoração, através da palavra de Deus e ali com a comunhão. Mas algo que é importante, gente, a comunhão, ela exige que tenha comida. Brincadeira. Mas no nosso GPS, cara, eu me recordo que a nossa prioridade, além dessas coisas, em primeiro lugar, era fazer com que as pessoas viessem sentir muito bem, sentir em casa. Nós abrimos toda semana a nossa casa para receber as mesmas pessoas ou até pessoas muito estranhas. Cara, se você olha com os olhos do mundo, isso que a gente faz é uma coisa muito estranha. Você abrir a sua casa para pessoas que você não conhece e você ter que arrumar a sua casa em dia de semana. É difícil isso acontecer, mas acontece. Mas é isso, queridos, você ter a comunhão. E o nosso GPS geralmente não, sempre aconteceu pela noite. Uma vez acontecia aos sábados, é aí que a gente se passava. Nós praticamente íamos no culto da manhã juntos, tá ligado? Porque nós estendíamos, ficávamos colocando papo fora, conversando sobre coisas em Deus também, jogando videogame, jogando um jogo estranho lá que a Ana compra. Precisava falar isso, brincadeira. Mas, gente, essa comunhão nós fizemos questão de construir. E eu me recordo, não desprezando, mas eu me recordo que um dos primeiros GPS da igreja que a gente visitou tinha bolacha para comer. Tinha uma bolachinha ali, água e sal, e era aquilo que nós tínhamos naquele momento. E a gente começou a entender, tá, mas como que a gente vai fazer? Vamos fazer um churrasquinho. Vamos começar a trazer coisas diferentes, vamos fazer todo mundo participar, vamos fazer todo mundo trazer e tal. São estratégias, querido, de comunhão. E a gente começa a entender, cara, a partir da comunhão, eu começo a construir a minha família em Deus. Amém? Cara, o melhor momento da minha semana é quando eu estou com os meus irmãos. Eu posso fazer a melhor coisa no meu trabalho, eu posso fazer a melhor coisa na minha rotina, mas quando eu estou, queridos, com os meus irmãos, ou seja, quando eu estou com as pessoas a qual eu estou congregando, na família de Deus, na minha igreja local, esse é o melhor momento. Na semana retrasada, nas 2 últimas semanas, na verdade, eu tive a oportunidade de estar com grandes amigos fazendo viagem. Eram só homens, então você não tem ideia da baderna. Baderna santa, tá, gente? Não fique constrangido aí no teu lugar. Mas nós nos sentimos bem, queridos, quando nós estamos em família. E é essa sensação, queridos, que eu quero que você sinta nesse lugar. Você não está aqui por um acaso, você não está visitando a igreja pela primeira vez por um acaso, mas é porque você precisa conhecer e pertencer à família de Deus, de uma vez por todas, queridos. Amém? 1 João 1,7, vamos ler um pouco da Bíblia. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Queridos, a comunhão, ela exige com que nós venhamos a ajudar uns aos outros a sairmos de uma vida de pecado. Nós precisamos, queridos, parar de ter medo de confrontar as pessoas. Muitas vezes você está vendo que aquela pessoa está indo por água abaixo, por uma decisão ruim que ela está tendo na vida dela, e você fica apático sobre aquilo. Nós devemos, queridos, confrontar as outras pessoas. Obviamente, tudo debaixo da graça de Deus. Algo também que precisamos fazer é nos permitir ser confrontados. Da mesma maneira que eu confronto, eu confesso para você que para mim isso é um desafio muito grande, falar com alguém algo que precisa ser feito na vida dela. Mas ser confrontados também, gente, é um grande desafio, porque muitas vezes o nosso ego não permite com que essa comunhão ela venha afetar a minha vida de maneira positiva. Falando aqui sobre ego, queridos, muitas vezes o nosso ego nos tira da comunhão com o Senhor. Nós temos um verso em Provérbios 18:1 que nos diz: quem se isola busca os interesses egoístas e se rebela contra a verdadeira sabedoria. Quando, queridos, nós nos isolamos, nós estamos falando, cara, eu conheço a Deus, eu acredito em Deus, Jesus é o meu Senhor e meu Salvador, mas eu não preciso da igreja local. Isso é uma grande burrice. Porque você está, no mesmo tempo, sendo egoísta, ou seja, você está dizendo que o Deus é só para você e você não precisa compartilhar aquilo com ninguém. Você está dizendo, cara, eu, para com Deus, sou o suficiente. É aquilo que vai e volta, isso aqui não transborda. Isso é uma grande burrice, queridos. Desculpa a palavra, mas é verdade. Nós precisamos entender, queridos, quando nós temos o nosso orgulho, ele ergue muros entre as pessoas. O orgulho, ele ergue muro entre as pessoas. Já a humildade, queridos, ela constrói pontes e ligações que a gente tem acesso total às outras pessoas. Lembra do que a gente leu naquele verso? Quando nós estamos ajudando uns aos outros, nós conseguimos distanciar aquela pessoa de que ela venha cair em pecado. É nesse momento, queridos, que quando nós, como família de Deus, como corpo de Cristo, estamos tendo algum problema, queridos, eu quero te encorajar nessa noite. Se você está passando por algo, seja transparente, confie em alguém. Encontre a pessoa, queridos, ideal para que você possa abrir o seu coração. Seja o seu líder, seja a pessoa que está caminhando com você na fé. Mas não deixe, queridos, você levar isso consigo sozinho, porque isso se chama egoísmo, cara. Isso se chama egoísmo. Nós precisamos, querido, de ajuda, porque se você não pede ajuda, você está comprometendo o corpo de Cristo por um inteiro. Você imagina a nossa igreja, ela sendo uma igreja que está alcançando a nossa cidade, ela está indo a altos lugares, como o pastor Mateus falou, já fomos centenas, agora somos milhares. Imagina se um membro, queridos, decide de maneira egoísta não compartilhar os seus problemas ou aquilo que ela está enfrentando na vida dela. Isso é algo, gente, que muitas vezes vai impedir da nossa igreja, queridos, do corpo de Cristo, ser alimentado pelo Senhor. E a gente acaba se alimentando, queridos, muitas vezes pelas angústias, pelos problemas, por aquilo que está no externo. Amém? Precisamos ter essa convicção. Algo que a gente precisa entender também, até em família natural a gente vê isso muito, mas na família espiritual, olha só, não sei se você conhece esse termo, mas existe um tempo de restauração. Cara, eu conheço a Jesus há um pouquinho mais de 10 anos, e no meio dessa caminhada, cara, certamente eu já pisei no calo de pessoas pisaram no meu calo. Eu já cansei, gente, de pedir perdão por algumas atitudes que eu tomei de maneira imatura. Mas aqui a gente consegue entender, cara, que precisamos trabalhar a restauração dos relacionamentos. Amém. Se nós queremos pertencer, queridos, à família de Deus, pertencermos àquilo que Deus ele tem para nós precisamos de restauração. Amém. Em 2 Coríntios 5,18, isso é uma afirmação para nós. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmos por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, primeiro você recebeu a reconciliação de Deus sobre a sua vida. Agora você tem a oportunidade, queridos, de transbordar a reconciliação para com o seu irmão. Então eu te encorajo, se você tem, queridos, alguma mancha com algum de seus irmãos, seja aqui nesse local ou em qualquer outro lugar,
Quero te encorajar a você resolver isso na sua vida. Isso, gente, faz com que a nossa família, a nossa igreja, a Revolução Church, ela seja cada vez mais saudável. Aonde nós estamos, queridos, nós estamos transmitindo amor. Essa é uma das melhores maneiras, queridos, que o mundo vai conhecer ao Senhor, através da sua família, trazendo o amor às pessoas. Nós não podemos, queridos, estar destruídos em nossos relacionamentos. Isso vai trazer, gente, algo que não é frutífero para nós. Deus, Ele quer que nós venhamos, queridos, preservar e valorizar isso na nossa vida. Existem algumas formas a qual nós podemos levar como uma prática de restauração, e aqui eu trago para você de maneira muito simples. Nós precisamos, queridos, falar com Deus. Você reconheceu a pessoa, você entende, cara, eu magoei aquela pessoa de alguma maneira. Ou seja, você foi um membro que acabou contaminando outro membro. Você precisa entender, Deus, o que eu preciso fazer, o que eu preciso falar, o que eu preciso conduzir. A segunda coisa, você precisa entender, queridos, que a iniciativa parte de você. A iniciativa, gente, de reconstituir, de reconstruir, de fazer a restauração, é a nossa iniciativa. Você precisa, além dessa iniciativa, gente, quando chegar aquela pessoa, mostrar compaixão. Você não está ali apenas porque é um mandamento de Deus, porque Deus pediu para que você viesse pedir perdão, não. Você está ali por compaixão. Você está ali, queridos, reconhecendo, muitas vezes, o erro que você tem feito sobre a vida da pessoa. É muito comum que nós olhamos para a pessoa que nós estamos machucados, muitas vezes, e nós olhamos apenas para os erros dela e acabamos esquecendo aquilo que nós temos feito. Então, precisamos cooperar, gente, o máximo possível para que isso venha acontecer. Essa mensagem, queridos, ela surgiu no meu coração porque eu vi Deus, Ele construindo todos esses passos. Foram como se fossem etapas para que eu chegasse até aqui. Eu sei que para frente vai ter muito mais coisas. Mas, queridos, o relacionamento, a família em Deus, isso, gente, construiu como se fosse uma prioridade na minha vida. Eu não consigo mais viver se não tiver vocês aí, gente. Não tem como nós não vivermos, ficou fofinho, né? Não tem como nós vivermos, queridos, sem relacionarmos uns com os outros. Esse é o desejo de Deus, queridos. Então, restaure aquilo que hoje está quebrado. E para encerrar nossa mensagem, eu trago um contexto aqui que é uma responsabilidade sua. Na verdade, eu jogo essa bola para você. A função de proteger o corpo de Cristo é sua. Você quer, gente, que o corpo de Cristo ele esteja saudável. Você precisa ser a pessoa que vai cuidar desse corpo de Cristo. Por que eu estou falando isso, gente? Lembra, a nossa família é natural. Nós temos encrencas, intrigas e coisas acontecem dentro da casa de Deus. Somos seres humanos ainda falhos, pecadores, em busca de avançar, de evoluir. Mas nós falhamos, queridos. E se a gente deixar com que essas falhas falem por nossa igreja, por nossas famílias, queridos, nós nunca seremos reconhecidos como alguém que faz a diferença, alguém que transborda amor, alguém que tem restauração de Deus, alguém que tem essa riqueza que o próprio Senhor coloca sobre a nossa vida. Isso fala, queridos, sobre muitas vezes as pessoas, seja lá fora, dentro da igreja, isso é muito comum que aconteça, mas surjam algumas conversas que muitas vezes são desagradáveis e estão desconstruindo o corpo de Cristo. Você, queridos, quando presenciar uma conversa que você entende, opa, isso aqui não está agradando o coração de Deus, você deve se retirar daquele lugar. Traduzindo, não faça parte dos grupos de WhatsApp de fofoca. Isso aqui, gente, vai te levar direto para o inferno. Eu tenho certeza disso. Brincadeira. Você precisa... Não é brincadeira, não. Você precisa, querido, se concentrar naquilo que nós temos em comum. Se nós nos concentrarmos em nossas diferenças, cara, nós estamos ralados. É verdade. Eu tenho uma opinião, o pastor Mateus tem outra, e aqui a gente já entra numa confusão, e ali a pessoa já não entende mais o que eu falei, eu não entendo mais ela, e aqui a gente não entende mais nada. A gente deixa de ser corpo de Cristo, por causa de nossos desentendimentos. Então, queridos, a ponte
a sua vida para aquilo que nós temos em comum. Esqueça as diferenças, queridos. Isso aqui, queridos, vai amenizar um grande processo de você ter que passar por restauração na sua vida. Concentre-se naquilo que nós temos em comum, amém? Algo também que é muito especial, você precisa colocar as suas expectativas em Deus. Quando nós falamos de corpo de Cristo, nós estamos falando de pessoas, seres humanos. E é muito comum, queridos, que muitas vezes em nossa vida nós venhamos a praticar o erro de colocar a nossa esperança naquela pessoa. Às vezes, você chamou aquela pessoa para dentro da igreja. Meu Deus, agora aquela pessoa ela vai mudar, ela vai receber restauração de vida. Passou um fim de semana, ela já está fora daquele lugar e você pensa, cara, eu vou largar a mão. Não vale mais a pena ficar mandando mensagem, convidar, eu sei que ela não quer compromisso com Deus. Mas, queridos, coloque sua expectativa em Deus. Essa é a maneira onde você vai evitar de você se frustrar dentro da Revolução Church. Você pode se frustrar comigo, isso aqui é muito comum, sou um grande candidato. Afinal, olha para quem está do seu lado, você é um grande candidato em magoar o meu coração. Em pisar no meu calo, você é um grande candidato. Precisamos que desapontar a nossa expectativa no Senhor. Algo que nos ajuda, gente, nessa caminhada de fazer parte da família de Deus, é você amar e ser apaixonados pela igreja. Amém. Apaixonados pela igreja. Amém. Cara, na minha vida eu tenho diversos compromissos e diversas maneiras eu abri mão daquilo que naturalmente eu poderia fazer para que eu pudesse cumprir o meu compromisso dentro da casa de Deus. Isso fala sobre prioridades, cara. Para relatar de maneira mais natural para você, no ano passado, se não me engano foi o ano passado, nós tínhamos uma conferência para ir em São Paulo, ou seja, era algo de Deus, ok? Íamos servir na conferência, melhor ainda, eu gosto de trabalhar. E tínhamos comprado a passagem, tínhamos reservado hotel, não tínhamos reservado hotel, não vou mentir para você. Tínhamos comprado a passagem, comprado o ingresso do evento, e quando você é casado, você não compra um, você compra 2. Então eram 2 voos, 2 ingressos da conferência, que era muito caro. E naquela mesma data, nós tínhamos uma conferência dentro do nosso corpo de Cristo. Só que aqui a gente sabe, às vezes aparece um evento do nada, então aqui não tem muitas vezes como se programar, mas a gente decidiu, queridos, abrir mão daquilo. Ok, aos olhos naturais eram legais, era uma experiência bacana, íamos estar lá com a presença de Deus também da mesma forma, mas evidenciamos o corpo de Cristo, queridos. Amém. Corpo de Cristo, é isso que a gente deve fazer no nosso coração. Dentro do corpo de Cristo, deixa eu trazer algo para você, eu acho que agora você vai se animar. O corpo de Cristo, gente, a família que pertence ao Senhor, ela vai impactar a sua família terrena. Dentro de relacionamentos, dentro de grupos da igreja. Há 8 anos atrás, eu conheci a pessoa com a qual eu casei e qual eu estou escrevendo um destino no Senhor com essa pessoa, a qual eu tenho a oportunidade de cuidar dessa pessoa, de construir uma família, de andarmos juntos com o Senhor. Então, se você está encalhado é porque você está relacionando pouco. Deixa eu dar uma dica para você, cara. Faz viagens, monta um grupo no WhatsApp, começa a fazer viagem, vamos trocar ideia, vamos fazer coisas diferentes. Vai abrir os olhos, gente, de alguns aqui, eu tenho certeza. Foi o que aconteceu comigo, queridos. Dentro desses relacionamentos, dentro do corpo de Cristo, eu entendi o real propósito da minha vida, que é amar a Deus e amar as pessoas que estão ao meu lado, amém? Quero convidar você a ficar em pé nesse seu lugar. Nessa noite nós temos a oportunidade de juntos, na presença de Deus,